Quem tem mais poder numa negociação, comprador ou vendedor? Se a gente for perceber, desde que as empresas se constituíram, elas investem muito mais na expertise dos seus vendedores do que dos seus compradores, porque elas pensam naturalmente, primeiramente, em trazer receita, depois que elas vão pensar na parte de custo. Então, em resumo, a área de vendas tem muito mais técnicas de negociação do que a área de compras, ainda. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Negociação. Esse podcast tem esse objetivo de juntar compradores e vendedores em prol de bons negócios. E seguindo na nossa saga da primeira série, da primeira temporada, que é Vozes de Compras, nós temos hoje um convidado muito especial. Ele é fundador do Estratégia em Compras, autor do livro Negociação para Compradores, criador da primeira mentoria de profissionais de compras. Ele é professor e coach. Nós estamos falando de Leonardo Rosa. Seja bem-vindo, Léo. Prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu, muito feliz de estar aqui com vocês e falar de um tema que eu sou apaixonado, que eu gosto de transmitir com muita vibração e energia, que é negociação. Então, muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Vamos fazer desse podcast aqui realmente um momento de bastante conteúdo e bastante energia para o pessoal que está ouvindo a gente. Show de bola, Leonardo. Olá, tudo bem? Leonardo, sabendo um pouquinho do teu histórico, né? A gente conversou um pouquinho antes. Ninguém melhor para a gente fazer essa pergunta, né? O cara que começou aí trabalhando na área de vendas e depois se especializou em compras. Leonardo, quem tem mais poder numa negociação, comprador ou vendedor? Excelente pergunta. Eu adoro responder essa pergunta porque realmente esse meu histórico de vendas durante muitos e muitos anos, já vindo de pai e mãe para filho, né? Eu já via isso dentro de casa, minha mãe indo para a rua para vender roupa, meu pai vendendo parte gráfica, que ele trabalhava como artista gráfico e tal, eu vendo aquilo tudo dentro de casa e eles abordando as pessoas e tal para venda. E eu naturalmente cresci com aquilo e quando eu fui para a universidade, uma forma de eu me manter lá era vendendo roupa também, então eu trazia e trouxe, né, comigo durante toda a minha história pessoal e para a vida profissional, esse viés de negociação como vendedor, né, ofertando aquilo que eu desejava, vender, colocar no mercado para as pessoas, e de uma hora para outra eu fui convidado para a área de compras, como 99% dos compradores foram convidados sem terem escolhido aquela área. E vendas, cara, vendas está no mundo desde que o mundo é mundo, né. Diversas e diversas pessoas na história da humanidade plantavam, colhiam a mesma coisa e vendiam para o mesmo público. Então, os vendedores precisavam naturalmente se desenvolver em técnicas de convencimento, de persuasão, como se fala muito no dia a dia, para poder sair na frente nessa concorrência. Então, quando a gente coloca numa mesa, né, os atributos de negociação de vendas e os atributos de negociação dos compradores, que me desculpem nossos amigos compradores, assim como eu, os vendedores realmente eles têm muito mais técnica, né, para negociar do que a área de compras. E se a gente for até perceber, se a gente der um Google rapidamente aqui, um Amazon rapidamente, quantas obras, quantos livros, né, a bibliografia na área de negociação fala de vendas, né, fala do empreendedorismo, colocar o seu produto no mercado, o seu serviço no mercado. 99% do que você vê de livros são relacionados a vendas, negociação para vendedores. Para a área de compras, de tudo que eu já estudei, eu conheço um livro só, um livro da Harvard Business Review, que fala nem um capítulo, fala alguns parágrafos sobre a relação compras e fornecedores, né. Então, se você vê a gama de livros para a área de vendas e negociação é muito maior do que para a área de Entendi. compras. Então, naturalmente, a área de vendas se desenvolveu muito mais em negociação do que a área de compras. E por outro lado, né, se a gente for perceber, também desde que as empresas se constituíram, elas investem muito mais na expertise dos seus vendedores do que dos seus compradores, porque elas pensam naturalmente, primeiramente, em trazer receita, depois que elas vão pensar na parte de custo. Então, em resumo, a área de vendas tem muito mais técnicas de negociação do que a área de compras, ainda.
Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Achei que você trouxe uns pontos bem legais, cara. Essa questão de preparação, né, do comprador, versus a preparação do vendedor, é sempre uma coisa que vira e mexe surge nas conversas, né? E a gente tem umas lives que a gente faz com vendedores também, e essa questão acaba aparecendo. Qual a tua sugestão, né, para o comprador ser mais bem preparado, fugindo do óbvio, né, de treinamento e Uhum. tal, mas até do ponto de vista de perfil, né, de ter mais ação nessa questão da preparação? O que que você sugere aí para o cara que está escutando a gente aí, assistindo esse podcast? O que que ele deveria fazer para equilibrar essa balança aí e ter aí uma eficiência de negociação melhor? O vendedor, quem está do lado da mesa, ele precisa e muito conhecer aquilo que está vendendo, né? Porque ele precisa ofertar, ele precisa dizer todos os atributos do produto ou do serviço que ele oferece. Ele tem que realmente ter esse conhecimento técnico muito íntimo daquilo que ele vende. A área de compras não pode ser diferente. O comprador precisa entender tecnicamente e no íntimo também aquilo que ele compra, para que ele possa desafiar o vendedor do outro lado da mesa. Não só saber a composição daquilo que ele está comprando, de um produto, como é constituído o serviço que ele está querendo contratar, mas também entender, junto com o seu requisitante, para que serve aquele produto ou para que serve aquele serviço, para que ele também tenha alternativas ao colocar numa mesa de negociação, seja alternativas com o mesmo fornecedor ou alternativas junto ao mercado. O que eu percebo muito, até por conta da rotina do profissional de compras, é que ele se depara com uma necessidade de negociação, talvez alguns dias, algumas horas e algumas vezes minutos antes de entrar numa negociação, onde ele acaba se privando em negociar aquilo que é óbvio, né? Preço, prazo de entrega, condição de pagamento, enquanto quem está do outro lado da mesa, já sabendo que é fazer aquela negociação com o comprador, já traz atributos, já conhece a concorrência, traz possibilidades de negociação com relação a alternativas de produtos, alternativas de preço, alternativas de condição de pagamento, etc. E muitas vezes o que acontece? O comprador acaba sendo persuadido a ir pelo caminho do vendedor achando que está fazendo um ótimo negócio para a sua empresa. Mas se ele tivesse se preparado tecnicamente e comercialmente para a negociação, e avança um pouco mais até contratualmente, conhecer todos os 3 alicerces principais da negociação, né, conhecer tecnicamente, comercialmente, contratualmente, ele vai ter muito mais subterfúgios ali na hora de negociar. Então o comprador precisa entender tecnicamente aquilo que ele está comprando. Não importa se ele está comprando um produto mais ou menos engenheirado, se ele está comprando um serviço, contratando um serviço de marketing, de comunicação, de RH, ele precisa conhecer no íntimo aquilo que ele compra. Principalmente, essa relação com o requisitante é vital para saber para que ele está comprando aquele produto ou serviço. É o destino, não só exatamente o tecnicamente que ele está comprando, mas entender para que serve aquilo que ele está comprando. Bacana. Antes de eu fazer a próxima pergunta, só queria tirar um minutinho para agradecer os nossos parceiros aí que fazem nosso podcast possível. Primeiro eu queria vamos agradecer aqui a Nutrito, que, né, que está oferecendo esses produtos aqui de suplementos alimentares. Nutrito é natureza que nutre. Agradecer também a For You Consult, que é a nossa corretora de seguros, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros é proteger seu patrimônio e sua reputação. Lembrando que na Nutrito, quem entrar no site utiliza o cupom de desconto NEGOCIA, com 2 Is, 10, e tem 10% de desconto em todas as compras, não apenas na primeira. É bem lembrado, é desconto no carrinho, inclui frete, inclui tudo, tá? Isso. Agradecer a VRV, não é só sobre ser o melhor, é sobre melhorar sempre. VRV Consultoria. E a Outplan, com seu sistema de procurement Outbuy Center, gestão de compras inteligente. Leonardo, fazer uma brincadeira antes aqui. Você falou que 99% dos compradores não escolheram compras. Me apresenta esse 1%, por favor. Que eu nunca vi alguém falar, papai, quando eu crescer, eu quero ser comprador. Né? Eu acho que tem um... Você falou bastante desse negócio da preparação de vendedores, né? Eu brinco numa palestra que eu faço que todo mundo é comprador
né? E isso traz uma certa dificuldade para que as pessoas nas empresas consigam identificar realmente o perfil técnico, o trabalho técnico da área de compras, né? Eu brinco que minha filha, com 5 anos de idade, pegou uma moedinha, foi na venda do celular e comprou lá um sacolé para ela, né? É sacolé lá no Rio, não é? Aqui tem Sim, sim. muitos outros nomes. É, como que a gente consegue, então, são duas coisas, né? A gente precisa trabalhar a gestão para que a gestão entenda que a área de compras também precisa do investimento. A área de compras precisa do investimento técnico na capacitação dos seus compradores, que muitas vezes um saving tem um impacto real no resultado da empresa muito maior do que um aumento de faturamento, né? Como que a gente supera esse desafio? Como que a gente traz isso? E como que você está vendo o momento da área de compras no mundo hoje? Excelente pergunta. Eu gosto de dar um passo atrás que antes das empresas perceberem compras como departamento estratégico que mexe realmente com os resultados financeiros da companhia, o comprador precisa mudar a sua mentalidade. Infelizmente, a gente já tem uma nova geração entrando na área de compras com uma mentalidade diferente, né? Compras muitas vezes foi visto por si mesmo, né, quando se olhava no espelho, como um departamento operacional, de suporte, que apenas processava aquilo que a empresa desejava, colocava no mercado, recebia a proposta mais barata, entre aspas, e processava esse pedido no sistema. E assim foi de gerações em gerações, né? Tanto que, se a gente for olhar anos 80, quando chegaram os ERPs, depois dos anos 90, quando chegaram os e-procurement, os compradores ficavam desesperados, se sentiam ameaçados com a tecnologia porque iam ser mandados embora e trocados pela máquina. Nada disso aconteceu, mas só de eles pensarem nessa ameaça, eles se sentiam diminuídos, porque simplesmente eles viam que o papel deles ali era facilmente substituído. Então, essa mentalidade do comprador como um profissional de verdade, então a gente tira o nome só comprador e chama de um profissional de compras, advém dele entender que a graduação dele é muito importante, mas nenhuma graduação te prepara para trabalhar em compras. Você vai ter que buscar realmente conhecimento e habilidade para você atuar em compras de maneira profissional. Aí, do contrário, a gente volta lá para o old school. Realmente você vai ser um profissional operacional, limitado a fazer aquilo que realmente está ali nos processos da empresa. Então precisa realmente mudar essa mentalidade do comprador, e eu vejo isso evoluindo bastante, essa mentalidade de ser um profissional da área de compras. Mais uma vez, a graduação é muito importante, sejamos nós engenheiros, administradores, advogados, todos são muito bem-vindos na área de compras, né? Que todas essas habilidades unidas dentro do departamento, elas se complementam, mas preciso o profissional de compras entender que ele precisa buscar habilidades e competências em outras áreas. Vai precisar de uma formação um pouco mais completa. Beleza. Em outro ponto, cabe também, como você trouxe muito bem, as empresas entenderem que compras precisa participar das decisões estratégicas das companhias. Seja na hora de pensar num novo produto ou serviço que queira colocar no mercado, entender os que realmente existe uma oportunidade de aumentar sua receita, aumentar seu market share, aumentar sua presença no mercado. Mas será que isso realmente é possível de acontecer da forma como a gente compra, na forma como a gente, já trazendo a logística, todo o supply chain para o negócio, a forma como a gente armazena? Será que nós temos realmente condições de atender esse mercado novo, com esse produto novo que a gente deseja colocar no mercado? Se compras não tiver ali nessa mesa, na concepção, essa estratégia ela pode, no primeiro passo, ruir, porque não vai encontrar sustentação naquilo que é básico, que é o custo. Então, compras também tem que mostrar esse protagonismo de estar na mesa de negociação dentro da empresa quando se fala de estratégia. E as empresas olharem para a área de compras como realmente o departamento estratégico, aquele que precisa estar junto nas decisões, seja de expansão, seja de retração. No momento atual, que é um momento de extrema instabilidade econômica, que a gente não sabe amanhã o que vai acontecer com as taxas americanas, a gente não sabe como é que vão acontecer as exportações no Brasil, o impacto que isso está trazendo para a cadeia de fornecedores. Se compras não estiver ali na mesa, para realmente participar das decisões, as estratégias, normalmente, elas não vão dar certo. Foi o que aconteceu lá em 2020, 2021, né? Quando tudo fechou, lockdown, etc. Quem é que foi para a ponta renegociar contratos? Foi quando compras apareceu, né?
e realmente mostrou seu protagonismo. E agora a gente não pode perder, tem que continuar buscando essa participação, mas novamente, advém de compras mostrar o seu valor através da capacitação própria, o próprio comprador buscar sua capacitação, mudar sua mentalidade profissional, mental, realmente se sentir como um profissional importante, crucial para o mercado, e as empresas olharem para dentro, né? Para dentro, não só investir no seu corpo de vendas, no seu corpo de pesquisa e desenvolvimento, mas também investir na área de compras com metas, com KPIs para realmente atingir melhores resultados. Pô, legal, isso é muito importante, isso que você falou. Aconteceu uma vez um caso eu estava participando de uma reunião de SNOP, na época eu era gestor de compras de uma empresa, e a área de marketing veio super animada, falando, pô, nós vamos, convencemos pela primeira vez, nós vamos fazer propaganda televisiva, que não fazia ainda, mídia televisiva, num horário nobre, num canal com grande visibilidade e tal. E quando a gente olhava as curvas do SNOP, não tinha variação alguma daquele produto que ia ser televisionado. A gente falou, pô, tu não está esperando nenhuma alteração de vendas aqui, não? Para que está botando dinheiro nisso, né? E é justamente isso, né? Tem que, acho que não só a área de compras, né? Mas todas as áreas têm que buscar cada vez mais essa visão sistêmica da empresa, né? O que eu faço aqui vai impactar cada um dos setores da empresa. Ô, Léo, deixa eu te falar, cara, você trouxe um monte de coisas legais aí na sua resposta, que eu acho que vale a gente explorar, mas tem um ponto em especial que você falou, que eu achei muito legal, que é, no passado, quando a tecnologia chegou, veio os RPs, depois veio os RPAs e por aí vai, e se tinha uma expectativa de que essas tecnologias viessem a substituir os compradores e etc. Isso não aconteceu necessariamente, né? Em que pese que no passado alguns departamentos eram muito maiores do que hoje, talvez, né? Mas, de todo modo, eu queria fazer uma pergunta 2 em 1 para você. A primeira parte da pergunta é: você acha que essa tecnologia ela fez mais propaganda do que entregou? Ou seja, os players de tecnologia voltado para compras no passado propagandearam um impacto maior do que de fato essa tecnologia trouxe. E a segunda parte é: nós estamos de novo nessa onda de tecnologia fazendo uma transformação. No caso agora a inteligência artificial, os agentes aí de IA. Você acha que isso... Qual é a tua visão para essa que está batendo a porta, né? Será que vai ser mais do mesmo ou essa veio realmente com um impacto maior? Eu queria que você fizesse um painelzão aí sobre tecnologia versus aí o profissional de compras. Muito bom, porque a gente olhando para o passado, a gente percebe muito bem quando vieram os ERPs, eles não vieram, pré-programados, setados para compras, né. A visão deles era a ação inicial era muito mais para a parte financeira da empresa, né, de acertar os processos, ter maior, forma de auditar, ser mais auditados, ter uma governança maior em cima da parte financeira, para dar mais credibilidade até mesmo para os seus acionistas, né. E depois que vem uma segunda onda com a parte de compras, que foi muito mais processual do que exatamente trazendo vantagem. Lógico, né, a partir dos dados que o sistema te deu com maior precisão, né, uma entrada de dados precisa e te dando precisão na saída, as áreas de compras começaram a entender esses dados e tornar esses dados informação para que pudessem fazer suas estratégias junto ao mercado. Então, no primeiro momento, compras não foi visto como um departamento ali realmente para implantação de um RP focado nas atividades de compras. Em um segundo momento, teve uma maior preocupação com a entrada de dados. Em um terceiro momento, com esses dados mais precisos, mais acurados, compras começou a utilizar esses dados a seu favor. E isso a- a- trouxe um bom respaldo para os RPAs chegarem, para os e-procurement chegarem, aí sim, com foco já mais no processo de compras, do início até o fim, trazendo mais precisão, né, para os resultados de compras, mais suporte para o comprador nas suas tomadas de decisão e trazendo mais agilidade, porque compras sempre foi visto como um departamento burocrático, lento, que atrapalha mais do que ajuda, porque nós temos processos que precisam ser obedecidos. Daí vem aquela famosa frase do requisitante: "Ah, se eu for no Mercado Livre, eu compro muito mais rápido". Ok, mas com quem você Clássico. está comprando, como você está comprando, como é que você consegue comprovar a curacidade, né, o compliance dessa compra.
olhando para os dias de hoje, eu já tenho uma visão diferente do que aconteceu no passado, porque os ERPs chegaram muito ali institucional para as organizações, estão limitados a um público específico. Os RPAs, os e-procurement, a mesma coisa. A gente também no nosso dia a dia ali profissional começou a se adaptar à tecnologia, ela também começou a fazer parte da nossa vida pessoal, né, fazendo compras online, ok, aquilo começa a expandir um pouco mais para o grande público, mas a sensibilidade que eu tenho é que na nova geração, que a gente vai falar agora da IA, por exemplo, a impressão que eu tenho é que ela primeiro atingiu o coração das pessoas comuns, nossos do dia a dia, para invadir as empresas. Então parece que é um movimento contrário. E sendo um movimento contrário, as pessoas naturalmente elas aprenderam a usar a IA, né, ou se acostumaram a usar o IA, ou começam a depender da IA e começa a vir para a empresa dizer: "Pô, aqui eu também preciso de uma IA. Aqui também eu preciso de uma digitalização, de uma automação para melhorar o meu trabalho". E as empresas, né, naturalmente, os líderes das empresas, os acionistas, etc., eles entendem que através de uma digitalização, de uma automação, de uma inteligência artificial, eles podem reduzir custos. Eles podem aumentar a velocidade da tomada de decisão. Eles podem acurar as informações do mercado com maior precisão para poder acertar suas estratégias. Aí eu posso dizer para vocês com muita precisão, várias e várias profissões vão ser impactadas, né, com toda essa nova onda da da inteligência artificial e suas ramificações. E a área de compras não vai ser diferente. É um grande alerta que a gente tem feito para os compradores, né, que ainda ficam ali num passado muito recente ali dos anos 2000, 2010. Sim, a inteligência artificial, se ela trabalhar de maneira muito bem, processual dentro da empresa, vai substituir o comprador, porque parece muito mais simples hoje em dia, né, fazer uma programação para você conversar com o mercado através de um chatbot, por exemplo, através de uma plataforma que compara ali dados com muita facilidade, com muita velocidade, 24 horas, sem férias, sem 13º, sem nenhum tipo de problema de saúde que vai precisar se ausentar. Então, eu acho que é um caminho natural, que a parte estratégica vai ficar com compras para realmente tomar as melhores decisões e a parte mais operacional vai passar realmente a ser gerida por algum tipo de tecnologia. Só fazer um comentário aqui, ô Léo. Você falou uma coisa que foi legal, cara, porque ontem a gente estava almoçando com a Juliana do Conecta, aliás, um abração, Ju, para você. E a gente falou exatamente isso que você falou, de porque a gente percebe isso, né, do poder que tem a migração de uma nova tecnologia do CPF para o CNPJ, né? Como isso, a gente lembrou até a questão do WhatsApp como elemento de comunicação que começou no CPF, depois Uhum. teve resistência para migrar para o CNPJ por questão de segurança da informação, etc. Mas não tem jeito, a coisa foi, hoje todas as empresas usam essa tecnologia para comunicação, inclusive dentro de casa, né? E a gente Uhum. tem essa sensação também que a IA vai pelo mesmo caminho, né? Que as pessoas já carregam o desejo de usar a tecnologia dentro da empresa, né? Mas desculpa, né? Imagina. Ainda em tecnologia, Leonardo, a gente tem as grandes vantagens, né, de uma tecnologia, por exemplo, que a gente nem se liga mais, que é isso aqui, né? A gente está conversando remotamente, né? Isso traz N vantagens, né? Tem equipes que são completamente remotas, mas por outro lado, a gente tem toda aquela parte, principalmente dos vendedores, que falam que está cada vez mais difícil acessar o comprador, né? Porque o comprador também, com o remoto, ele fica bombardeado de vendedores, né? De mensagens e, enfim, fazendo muito mais coisas. Mas a minha pergunta não vai nem nesse sentido. Vai num viés que eu, pelo menos, sempre adorei toda a minha carreira de compras, que é a tal da negociação. Eu adorava fazer um planejamento de negociação, de executar a negociação em etapas, uma dentro de casa, uma na casa do fornecedor e tal. Como que, com a chegada tanto, né, do remoto, somado a essa possibilidade de RPAs e de IA tá participando desse processo, o que que tu acha que vai acontecer com o processo de negociação em si, né, e aquele famoso, né, planejamento, busca aí de o ganha-ganha, claro, né, mas como é que tu acha? Como é que tu vê o futuro da negociação?
Novamente, eu acho que, as relações humanas elas não podem ser extintas, né, de forma alguma, né. Então eu ainda sou apto que negociações mais importantes para a empresa, mais críticas em termos só não só em termos de volume financeiro, mas com relação à relevância do produto ou do serviço do fornecedor dentro dessa cadeia dos fornecedores, eu ainda acredito que precisa ser feito cara a cara, face to face e presencial. Eu acho que, a melhor forma de buscar o ganha-ganha e as melhores condições vão ser realmente feitas ali numa sala de reunião entre fornecedor e empresa compradora. Ainda sou adepto a isso. Mas como você falou, a gente já vive em globalização há muitos anos, né, e as negociações elas vão acontecer online, seja ela qual for, né, desde que alguns princípios éticos precisam ser, né, prezados ali. Não posso em nenhum momento, me privar de fazer uma negociação de câmeras fechadas, por exemplo, né. Eu ainda vejo muito e principalmente uma gurizada mais nova, assim, se privando de ligar uma câmera numa reunião ou numa apresentação na empresa, e até mesmo numa relação com fornecedores, né. E eu sou um pouco aí eu vou puxar para o meu lado mais antigo, eu sou um pouco criterioso com isso: "Não, liga a sua câmera, se prepara para uma reunião, para uma apresentação, para uma negociação, câmera aberta, e exige o mesmo quem está do outro lado, né. Eu quero saber quem está do outro lado, né. Pô, é o É um Calil, sinal de é o respeito, André, né? é a Juliana, e começa com uma questão de respeito muito bem colocado. Quem está do outro lado da mesa? Com quem que eu estou jogando, né? Quem são os atores dessa negociação? Esses pilares fundamentais das negociações não podem ser esquecidos e deixados de lado, que são vitais, né, numa roda de conversa e numa roda de negociação. Eu não estou jogando pôquer online que eu não sei quem está do outro lado, né. E uma coisa é jogar pôquer online, outra coisa é jogar pôquer presencial, onde exatamente você percebe ali nuances, né, da comunicação, até da forma como você gesticula, que aquilo ali está te dizendo muitas coisas com relação ao objetivo ou interesse de quem está do outro lado da mesa. Então a tecnologia veio para ajudar, veio para quebrar barreiras, para agilizar processos, para facilitar exatamente essa relação com fornecedores ao redor do mundo todo. Se você quiser negociar com alguém da China, você negocia agora sem precisar nem mesmo falar mandarim nem inglês, a tecnologia consegue traduzir tudo aquilo ali imediatamente para você, e quem está do outro lado consegue entender e te responder, e vocês chegam num denominador comum, mas as bases da negociação que a gente traz lá do passado ainda, né, lá de trás, elas precisam ser preservadas, porque do contrário, aí sim, a gente vai estar realmente entregando a nossa carreira, entregando a nossa profissão para a tecnologia, que já existem IAs programadas para negociar, com todas as possibilidades de algoritmos ali, dependendo da resposta de quem está do outro lado. E aí não é só um chatbot lá com perguntas e respostas programadas, mas aí tem milhares de opções ali prontas para negociação entre 2 máquinas, que vão chegar num resultado. Mas se a gente permitir que isso substitua realmente o nosso talento, a nossa inteligência, a nossa experiência como comprador, aí a gente está realmente fadado a entregar nossa carreira como bons negociadores que somos na mão da tecnologia. Então, assim, o que eu penso em resumo é isso. Ô Léo, aproveitando o gancho que você falou, eu vou colocar uma pergunta provocativa aqui, tá? Eh, você, há algumas perguntas atrás, você comentou que a tecnologia trabalha 24/7, não tira férias, enquanto a gente está dormindo ela está trabalhando. E aí considerando um perfil de compras tradicional, de uma empresa tradicional, fazendo um ABC, será que para essa cauda longa, né, a curva C, por exemplo, eh, a as IAs e os robôs compradores não vão ser uma opção que vão, como eu vou dizer assim, que vão gerar aí uma vontade, né, das empresas experimentarem, tipo, o cara coloca uma requisição hoje, vai dormir, vai para casa, no dia seguinte aquilo a IA dele falou com a IA da base fornecedora também, porque os vendedores também estão trabalhando com tecnologia, também estão com IA, né. As IAs se falam, no dia seguinte ele chega para trabalhar, já está tudo resolvido. Isso é muito ficção científica ou você acha que, principalmente para essa curva C, que você isso pode acontecer? Seria um fator provável? Enfim, o que você acha, cara?
Eu sou um dos maiores adeptos àquilo que não tem nenhuma inteligência humana envolvida, eu tenho que operacionalizar. Não é só por conta da IA que chegou agora e toda essa tecnologia, mas no passado a gente já conseguia fazer isso com curva C, trabalhando com contratos de médio prazo, trabalhando com acordos de compra antecipada, com compra catálogo, onde a tecnologia nem entrava, né. Eu tinha lá uma ordem de compras para um ano e comprava tudo de papelaria, com a papelaria aqui da praça, tudo já estabelecido lá com o dono da própria papelaria, ele me entregava, a própria área requisitante comprava, já tinha os preços já pré-estabelecidos, e no final do mês ele me mandava só uma fatura daquilo tudo que ele me entregou. O pessoal do Contas a Pagar agradecia, né, que em vez de uma opção de fatura de papel, caneta e lápis, era uma fatura só no final do mês, ainda jogava para pagar em 30 dias. E curva C para mim tem que ser 100% operacionalizada, 100%. Colocar a inteligência do comprador para definir como é que vai ser a estratégia, definir quem são os fornecedores, trabalhar em cima de uma concorrência de pelo menos de médio prazo, avaliar como é que foi esse contrato para ver se realmente trouxe os benefícios que a gente esperava e colocar a tecnologia a nosso favor. Não passar obrigatoriamente por compras naquelas famosas compras esporádicas, né, as compras spot, que mais tomam tempo do comprador, né, do que realmente trazer algum tipo de benefício. Eu sou o maior adepto de operacionalizar tudo que está ali na curva C, tudo, que se não é o core da empresa, se a minha empresa não vive de artigo de papelaria, se a minha empresa não vive de artigo de limpeza, por que que eu tenho que me preocupar e gastar meu tempo para negociar e chegar a 10% de saving em artigo de papelaria? Não que eu não vá buscar, mas o quanto isso vai trazer de benefício para minha empresa? Eu coloco o meu comprador ali para negociar com 3, 4 papelarias que gastam, vão trazer para minha empresa que fatura milhões e a gente gasta 100.000 ali, vou trazer 10% de saving, o que que isso vai trazer de benefício para minha empresa? E se faltar esse produto? Se faltar um papel A4 ou se faltar, como eu brinco com meus alunos, papel higiênico na empresa? É ruim? É ruim, mas a empresa não vai parar por causa disso, a gente vai dar um jeito. Mas se faltar um produto específico para a linha de produção, se faltar algum item muito importante para o meu pessoal de manutenção, reparo, operação, um serviço que é crítico para a minha empresa, que eu terceirizo e vai impactar diretamente no cliente da minha organização, isso que eu tenho que me preocupar. Agora, a curva C, eu sou adepto de 100% colocar algum tipo de tecnologia para operacionalizar isso junto ao mercado. Bacana. Juntando isso com a tua fala anterior, de que está chegando uma galera nova aí, com um gás diferente, né, no mercado, a gente tem aí o desafio da multigeracionalidade no mercado, né? Então, às vezes, você tem 3, 4 gerações trabalhando juntas. Essa galera nova vem com um gás diferente, vem com um gás de desafiar, mas ao mesmo tempo, muitos, né? Não dá para generalizar, é claro, mas muitos vêm com, cara, esse daí é old school, não precisa me ensinar nada, né? Eu me viro. E aí nisso eu identifico, é claro que não nas grandes corporações, mas na maioria das empresas brasileiras que não são grandes corporações, né? É, uma galera que vai aprendendo on the job sem realmente trazer essas técnicas, né? Que são as técnicas que a gente ensina aí nos treinamentos, que com certeza você tem várias coisas aí no teu canal, né? E aí, cara, eu vejo que nenhuma curva ABC eles acabam fazendo no dia a dia. E aí o cara tá lá arrancando os cabelos e brigando porque a área requisitante fez um bypass no compras para comprar o cafezinho do festa dos aniversariantes. E tá passando a boiada atrás, tá passando um elefante, uma massa crítica que ele deveria ali sim dedicar, não é perder, é investir um tempo para conhecer, para participar e para realmente entregar um resultado, valor agregado, né? Você que está aí no dia a dia, né, nas mentorias, nos treinamentos, como é que tu vê, como é que está esse equilíbrio entre quem participa, quem busca capacitação na nível de idade, consciência de, pô, eu preciso disso aqui, ou, pô, aprendi a minha vida inteira, né, on the job desse jeito, não sabia que tinha isso. Como é que tá isso hoje? Primeiro eu vou te dizer que é desafiador, é uma delícia trabalhar com gente, né.
É melhor do que trabalhar com máquina. Com certeza. E trabalhar com essa geração nova tem sido desafiador, mas tem sido muito, muito interessante. Eu aprendo demais, eu aprendo demais. E eles precisam ter essa consciência também que eles estão ali para aprender conosco, né, voltando às minhas falas anteriores, né, nenhuma graduação prepara o profissional para atuar em compras, e vai caber muito do gestor ter esse feeling, esse sentimento, esse approach, né, de chegar junto a essa geração e colocar, né, as cartas na mesa, né. Pô, eu sei que essa geração é uma geração que aprende sozinho, é autodidata, busca informação e conhecimento com muita velocidade, em 2, 3 cliques ali, eles já encontram um podcast como esse, encontram uma aula de Harvard, se quiser, online, gratuita, tem acesso a grandes nomes do mundo inteiro e realmente, eles buscam informação e têm informação muito rápida. Mas a área de compras requer mais do que isso, né, requer habilidades pessoais que eles vão precisar, desenvolver e vão precisar conhecer técnicas, mais uma vez, que eles não têm normalmente na graduação aplicada em compras. Então cabe muito de nós gestores ter esse olhar de que a gente pode extrair de melhor dessa geração, que é a velocidade na tomada de decisão, é a pressa para resolver questões que realmente podem ser um pouco mais, alongadas e eles se dedicam para resolver rápido, que eles querem tirar as coisas da frente, né, já querem dar o próximo passo como se fosse realmente um videogame, né. E eu tenho uma pré-adolescente e uma criança em casa, a Lara que vai fazer 13 anos, o João que acabou de fazer 11, né, nessa coisa de passar de fase, né, e a gente tem que, de repente, gamificar realmente a carreira dessa nova geração, para que eles entenderem que eles estão evoluindo e que cada fase tem lá, de repente, um chefão, um monstro que eles vão precisar lutar, que pode ser realmente desenvolver uma curva ABC com critério e desafiá-los a fazer, deles entenderem como é extrair dados de um sistema e colocar numa matriz Kraujic, que tudo isso que a gente está falando não é novidade, mas continua sendo técnicas importantes na área de compras que não vão ser caducadas de uma hora para outra. E se eles tiverem alternativas a isso, tragam para a gente conhecer. Tragam para a gente conhecer. Ah, a matriz Kraujic é old school? Isso aí que aconteceu lá nos anos 80, 90? Tá bom, João. Tá bom, Lara. Então me mostra outro tipo de matriz que a gente pode utilizar ou outra técnica. Bola aí, cara. Fica à vontade. Vamos tentar extrair dessa geração o melhor que eles podem nos dar, né. E porque se a gente ficar muito ali dizendo para eles o que eles têm que fazer, vai ter o choque geracional, como você falou, vai ter esse choque geracional, né. Pô, e isso vai quem vai sair pior nessa questão toda, o próprio departamento de compras, é o própria empresa. Aí, e te respondendo a segunda parte da sua pergunta, quem é que está buscando conhecimento, eu vejo muita gente que já tem uma certa senioridade, principalmente compradores plenos sênior, se sentindo de alguma forma ou de outra, em xeque por conta dessa nova onda chegando, ou entendendo que nessa idade ali entre 30 e 40 anos é vital para eles tomarem determinados rumos na sua carreira, já pensando no futuro de uma aposentadoria, de melhor estabelecimento profissional, de sair de repente de uma empresa que ele já está há algum tempo ali, uma empresa mais familiar, uma empresa menor, que tem uma certa, eh, um certo raio de ação numa região geográfica, de trabalhar numa multinacional. Essas pessoas têm procurado mais os cursos mais avançados, os treinamentos mais avançados, as mentorias, visando ter uma carreira mais próspera em compras e com melhores alicerces, entendendo mais a fundo o que acontece, não só ali naquele íntimo da sua empresa, mas o que acontece nas outras empresas. O que está acontecendo no agro no Brasil? Tanto se fala do agrobusiness que sustenta a nossa companhia, nosso país, a nossa economia. Será que uma pessoa da metal mecânica, com tudo que ela aprendeu lá 10 anos em compras, seja lá o tempo que for, ela não pode migrar para o agro? Ou quem está ali na indústria, que está ali de repente na área de alimentos, não pode de repente vir para a construção civil, que é uma outro setor pungente da nossa economia? Então estão começando a ver essas possibilidades, não ficar trancados só num setor, porque já construíram uma certa carreira ali e estão olhando para outras possibilidades na carreira. Eu vejo muitos compradores com esse perfil dentro das mentorias e dentro dos treinamentos que a gente faz. E também
já também falando dessa nova geração, muitos muitos jovens que entraram nas companhias e são estimulados por algumas empresas a procurarem a se especializar em compras, através de treinamentos, não aprenderem só on the job. Até porque, hoje o perfil dos compradores mais sêniores nas empresas é diferente do perfil do passado, né. Tinha mais disponibilidade de ensinar, de sentar do lado, conduzir ali os primeiros passos dos jovens. Não, eles até preferem fazer um curso, fazer um treinamento, onde eles possam fazer isso no tempo deles, fazer um treinamento online, um EAD, né, do que realmente ter uma pessoa mais velha ali, mais experiente, explicando. Então esses 2 perfis que eu tenho visto bastante nas nossas mentorias, nos nossos treinamentos. Ô Léo, a gente está chegando aqui no fim, né, já deu o tempo do do nosso papo aqui. Eu Que queria pena. não, Pois é, não dá para ficar. eu queria te agradecer muito, mas também, puxa vida, eu concordo 500% com tudo que você falou. A gente teve algumas outros papos aqui que a gente levantou essa questão aí de que Kraudik e Strategic Sourcing são metodologias de 40 anos ou mais, né? E que bom que tem alguém como você desafiando essa galera nova para pensar coisa nova. O mundo é outro, é gente nova. Daqui a pouco a gente sai, eles é que vão ficar com uma outra cabeça, com outras demandas, com outras Uhum. vontades, com outras, eventualmente, coisas que para a gente no passado eram muito legais, para eles é diferente. A gente vai achar esquisito, mas, cara, é isso aí. O mundo é isso, né? A gente, quando começou, também desafiava os mais velhos, né? Isso é parte das gerações que substituem as outras, né? Isso é parte do É, eu processo. eu acho que a gente tem que respeitar esses conceitos, né, assim como para estratégia ou para qualquer coisa, né, o Lean Manufacturing, falávamos sobre isso, né, o sistema já foi chamado de sistema Toyota de produção Sim. enxuta, Lean Manufacturing, indústria 4.0, mudou o nome, mas quando você vê as ferramentas, elas são as mesmas, com uma aplicação completamente diferente, né? Porque justamente veio essa galera nova e falou: pô, isso aqui, ao invés de eu fazer com papelzinho, eu faço digital, né? Então, respeitar, mas isso que você falou é bem interessante. Não cortar, porque no cortar, às vezes, você pode impedir que venha um conceito novo, que realmente alguém pega e fala: gente, ó, Kraudik foi legal, bacana, mas agora, se a gente botar um terceiro eixo aqui, né, e Uhum. tornar aí, ao invés de bidimensional, tridimensional, a gente vem Sim, com um sim. universo de possibilidades, né? Então tem que deixar essa galera pensar É, mesmo. uma das coisas que Deixa surgiram recentemente, deixa que eu eles acho, trazerem o metaverso de compras, pô. é, É isso aí. mas uma coisa que surgiu recentemente como processo, que eu pensei, pô, isso vai dar uma chacoalhada, era o tal método ágil para compras. Mas eu vou deixar esse papo para outra hora, porque a Senão a gente gente vai fechou longe aqui. aqui. Bom, vamos agradecer de novo nossos patrocinadores. Agradece. Primeiro, obrigado, Léo, por você estar aqui com a gente, foi muito legal. Depois que a gente terminar, eu quero fazer um convite para você, mas deixa a gente fechar aqui o podcast. Queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Nutrito, primeiro, Natureza que Nutre. Aqui a gente sempre tem os produtos da Nutrito aqui, você entra no site deles lá, entra com o nosso voucher, negocia com 2 Is 10, e você tem 10% de desconto sobre a compra de qualquer produto no site da Nutrito. Quantas vezes você quiser comprar, pô, comprei o produto, esqueci do outro, entra de novo com o voucher, que ele continua válido. E a Nutrito está dando para você, Léo, um voucher de R$ 300 em compras no site Opa! deles. Então agora, suplementos alimentares, Vai saúde, ficar fit, hein? a gente depois passa para você o voucher para você entrar lá e comprar os produtos da Nutrito. Obrigado também à For You Consult, que é a nossa corretora de seguros corporativos, transformando os riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros é proteger patrimônio e sua reputação. Também a VRV Gestão, ajudando as empresas na sua evolução estratégica da área de compras. E Outplan, com seu sistema de procurement, o Outbuy Center, gestão de compras inteligente. Eu acho, André, que o convite que você vai fazer para o Leonardo é o que eu estava pensando, da live. Isso mesmo. A gente tem uma live em parceria com um parceiro nosso aí de São Paulo, Bootcamp. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. A gente chama de Abrindo a Caixa Preta, em que a gente conecta, põe frente a frente compradores e vendedores, Opa! para fazer as perguntas que sempre quisemos, né? E você aí com esses dois lados vai ser um excelente convidado, tá? Então já fica antecipadamente esse Era convite, fica o exatamente esse. convite a todos, né? Seguirem a gente aí no LinkedIn, no YouTube, as lives passadas estão lá.
É importante o pessoal de compras participar também, né? A gente sempre tem vendedores online bombardeando a gente de pergunta e eu e o André lá segurando o lado do compras, então compradores vão participar também, tá? E Leonardo, também quero agradecer a tua presença e, por favor, últimas considerações, Eu só recados. tenho que agradecer esse papo leve, descontraído, mas cheio de conteúdo aqui. Obrigado demais pelo convite. Estou pronto para a gente estar nesse bate-papo também no Bootcamp, vai ser um prazer. E é sempre bom a gente fortalecer essa relação entre compras e vendas, né? É muito interessante isso, entender-se como parcerias, que os dois lados têm a ganhar, se juntar, os dois pensando nos seus interesses, mas o interesse em comum, que é realmente trazer benefício para as suas empresas. E só pegar com vocês também o endereço que eu vou mandar o meu livro para vocês. Mandar o meu livro para Muito Opa! vocês de obrigado. presente. Vocês estão me Show! dando um presente, também quero retribuir com o meu livro para vocês. Depois eu vou pegar o endereço de vocês para mandar o livro Negociação para Compradores para casa de vocês. Vou deixar até uma dedicatória bem carinhosa para vocês, Isso. tá bom? Maravilha, Obrigado, muito Léo. obrigado. Sempre bom ter livros e muito conteúdo aí Sem para a área de dúvida. compras também. Bom, vamos despedir então? Vamos nos despedir. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos assistiram, nos acompanharam. E um grande abraço. Abraço, Leonardo. Tchau, um abraço, até a Abraço, próxima. obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.